Deus é bom, fiel, poderoso. Você pode ficar de pé? Porque você sabe que eu tenho um pé na Assembleia. Na Assembleia, irmão, a gente lê os textos bíblicos de pé. Quem aqui tem um pezinho na Assembleia? Ou tem um pé na Assembleia, ou tem uma tia da Assembleia, uma avó. A gente sempre tem alguém da Assembleia. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Quando fala Apocalipse, o povo já começa a tremer, né? Deixa assim. Apocalipse capítulo 2, no verso 1. Apocalipse capítulo 2, no verso 1. Diz assim. Leia junto comigo. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheça as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Feche sua Bíblia, curva sua cabeça. Peço a você que nessa hora ore ao Senhor, para que Ele fale contigo. Eu posso saber aplicações de alguns textos, mas quem nos conduz à verdade é o Espírito Santo. É Ele quem nos leva, é Ele quem nos convence, é Ele que nos conduz a esse lugar que nós precisamos chegar. Nessa hora, em nome de Jesus, comece a adorar o Espírito Santo de Deus nesse lugar. Comece a declarar que Ele é santo, que Ele é digno, que o amor dEle enche esse lugar, encha esse ambiente. Comece a orar ao Senhor. Eu não estou ouvindo a sua voz. Às vezes, irmãos, a gente está acostumado a orar só quando tem música, só quando tem um fundo musical, mas nós sabemos que não é isso no nosso dia a dia. Por isso, nessa hora, comece a clamar ao Senhor. Comece a exaltar o nome dEle. Comece a bendizer o nome dEle. Diga que Ele é poderoso, diga que Ele é fiel. Diga que você veio aqui nessa tarde, manhã e tarde, para poder receber uma palavra que vem do alto. Uma palavra que mude a sua vida, mude a sua história. Toque na sua casa, toque na sua família. Mude completamente destinos aqui nesse lugar. Comece a se entregar ao Espírito Santo, ao Espírito da verdade, porque essa palavra, ela é a verdade. Essa palavra é o que nós precisamos. Essa palavra é a fonte de vida. Essa palavra é a água para quem tem sede. Essa palavra é o pão para quem tem fome. Essa palavra nos tirou do lamaçal do pecado. Essa palavra nos tirou do inferno e nos colocou na eternidade. Essa palavra que tem nos sustentado nesses dias, é essa palavra que vai sustentar a sua casa. É essa palavra que vai sustentar a sua família. É essa palavra que vai continuar sustentando essa casa, sustentando essa igreja. Não é o prédio, não é a condição financeira dessa igreja. O que mantém essa igreja de pé é a palavra que vem do trono do Senhor. Xerebaço condorobola bachete. Não é a estrutura que sustenta essa palavra, não são as luzes que sustentam essa palavra, não é o bom ministério de louvor que sustenta essa palavra, não é uma placa conhecida que sustenta essa igreja. O que sustenta essa igreja é a palavra que sai do trono do Senhor.
Erabaixo condorobola bacete. Eriacho condorobola bacete. Erabaixo condorobola baceia. Requerebaixo condorobola bacete. Inunda-nos, Senhor. Inunda-nos, Senhor. Não é o nosso dinheiro, não é a nossa influência, não são os nossos bens, não é a nossa inteligência, não é o nosso network, não é a nossa eloquência. O que sustenta, o que continuará sustentando é a sua palavra, porque a sua palavra é a rocha que nós enficamos os nossos pés, é a sua palavra, e é a sua palavra que está sendo derramada nesse lugar para atingir pai, mãe, filhos nesse lugar, jovens, adolescentes, crianças. Erebaço condorobola bachete. Choconderebaço condorobola bachete. A sua palavra verdadeira, fiel, grandiosa, que nós nos prostramos e bendizemos o seu nome. No nome de Jesus, você pode tomar seu lugar. O tema dessa palavra é de volta ao primeiro amor. Quando nós falamos do texto do livro de Apocalipse, normalmente a primeira coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas é que o Apocalipse fala de eventos futuros. Falam de coisas que são desconhecidas. Mas o livro de Apocalipse, o nome Apocalipse fala revelar aquilo que está em oculto. Tudo que nós precisamos saber está escrito na palavra. E quando você não conhece essa palavra, você está dizendo para o seu Deus que você não se interessa pelo livro dele. Quando você não é conhecedor das Escrituras, você está sinalizando por autor das Escrituras que você não se interessa pela história que ele escreveu. Muitas pessoas nem sabem, estão desesperadas nos dias de hoje, porque não leram o que está escrito no final. Porque no final deste livro, desta palavra, diz que nós somos mais do que vencedores. Podemos passar por tribulação, podemos passar por adversidades, mas o Senhor está nos guardando, e no final nós estaremos com Ele eternamente. Eternamente. Mas como mudar a situação real da minha vida se eu não conheço a palavra? Se eu não conheço as Escrituras, se eu não conheço o livro, se eu não conheço o que está escrito nessa palavra, e se eu não permito que essa palavra altere, toque na minha vida, nos meus dias. O livro de Apocalipse tem 7 cartas às igrejas da Ásia. Mas hoje a gente vai falar só de uma carta, a carta de Éfeso. E nessa carta de Éfeso, quando a gente olha o contexto dela, a gente vai ver quem eram os membros dessa igreja. Não eram qualquer membros. Essa igreja já tinha tido João como líder. Essa igreja já tinha tido Timóteo como líder.
Essa igreja era frequentada por Maria. Você chegava dentro dessa igreja e você via pessoas ilustres dentro dela. Homens e mulheres de Deus, cheios da palavra. Ela era uma igreja ativa. Era uma igreja poderosa em obras, era uma igreja perseverante, era uma igreja que se colocava contrária aos nicolaítas, e isso aponta para um certo tipo de pessoas que ensinavam que os prazeres da carne eram possíveis se viver, porque o prazer na carne glorificava a Deus, e como de fato isso é uma mentira. Era uma igreja... esses nicolaítas eram aqueles que pregavam: já que você foi salvo pela graça, se te faz bem, você deve fazer. E essa frase é assinada por Satanás. Então nós temos membros da igreja que vivem uma vida no Espírito, que são cheios de Deus, combatem ao pecado. Mas aquele que se apresenta diz: eu tenho as igrejas em minhas mãos, eu tenho os pastores dessa igreja em minhas mãos, sou eu quem estou no meio dela, e sou eu que defino se me agrada ou não. Porque a régua não é nossa. A régua de medir é dele. E ele está dizendo: contra ti eu tenho uma coisa. Enquanto nós vemos Davi falando que eu preciso de uma coisa, Deus está olhando para essa igreja famosa, Deus está olhando para essa igreja grande, Deus está olhando para essa igreja poderosa, Deus está olhando para uma igreja que ama servir, Deus está olhando para uma igreja que é poderosa em atos, Deus está olhando para essa igreja que é cheio de membros ilustres. Eu tenho contra você uma coisa. E é aí que está o problema. Porque poderia faltar muitas coisas. Mas quando um principal está faltando, não adianta ser rico, não adianta servir todos os dias, não adianta ter dons espirituais, não adianta saber pregar, não adianta saber cantar, não adianta saber fazer muitas coisas, se o principal está faltando. E o que ele diz que está faltando? Está faltando o primeiro amor. E é justamente nesse lugar que mora o problema. Porque tem muita gente que acha que o primeiro amor é empolgação. Quando foi que Deus falou: sedes empolgados até o fim? Quando foi que é na empolgação que Ele renova as nossas forças? Mas nós servimos a um Deus que mesmo em meio à fraqueza, Ele nos faz fortes. Nós servimos a um Deus que mesmo em meio às tribulações, Ele está conosco. Nós servimos a um Deus que mesmo em meio aos nossos problemas, às nossas dificuldades, Ele não desiste de nós. O livro que nós temos em mãos diz que não é chegar no final rico, não é chegar no final grandioso, não é chegar no final conhecido no seu bairro, conhecido na sua cidade, conhecido no seu país, conhecido internacionalmente, é ser encontrado fiel no final. E ser fiel vai te custar muitas coisas. Ser fiel pode custar tudo que você construiu a vida inteira. Ser fiel pode te custar os seus sonhos. Ser fiel pode te custar amizades.
Ser fiel pode te custar ambientes que talvez você goste de frequentar, mas pela fidelidade do Senhor a gente vai abandonar. Ser fiel vai te custar tudo. E tem horas que Jesus aparece para nós, para saber onde está o nosso coração. Porque aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Aonde Deus encontrar o seu coração, é ali nesse lugar que vai estar o seu tesouro. A gente aprendeu, irmãos, a medir felicidade por conquistas. A gente aprendeu a medir espiritualidade com manifestações do Espírito. A gente aprendeu tanta coisa de um jeito errado que hoje a gente não sabe o que é mais viver uma vida com Deus. E existem pessoas frequentando a igreja, mas os seus pensamentos são pensamentos que são enganosos, estão enganados por Satanás. Existem jovens hoje que frequentam a igreja, participam de tanta coisa, mas os seus pensamentos são pensamentos mundanos, que não honram as Escrituras. Há pouco tempo atrás nós vimos a celebração de um Barrabás. E quem estava lá celebrando? Os jovens. E tem jovem dentro da igreja dizendo, eles estão certos. Porque enquanto essa verdade não for o bem mais precioso que você tem na sua vida. Eu não estou aqui, irmãos, pregando contra conquistas. Você pode conquistar tudo. Você pode ser bem-sucedido desde que o que você está construindo com a sua mão tem uma direção, tem um alvo. Ele. Porque tudo aquilo que nós construímos, quando tem uma direção, quando tem um alvo, Ele pode nos pedir o que quiser. Porque a gente está sempre pronto para doar, a gente está sempre pronto para dar, a gente está sempre pronto para ofertar, a gente está sempre pronto para compartilhar, e a gente não tem medo de perder tudo, porque quem nos deu tudo é suficientemente capaz de renovar todas as coisas, de nos fazer viver um novo começo, de nos fazer prosperar novamente, de fazer com que a gente cresça 30, 60, 100 vezes mais. Mas cadê essa igreja que quer gastar a vida por Ele? Que todos os dias apresentam ao Senhor, está aqui meus sonhos, está aqui meus projetos. A minha vida não será simplesmente para realizá-los, mas será para agradar o seu coração. Porque o Senhor pode fazer você chegar no final da faculdade, deixar você se formar e pegar o seu diploma e falar assim: agora leva para o Monte Moriá, agora pega esse diploma, sobe o monte me adorando, apresenta esse sonho, coloca lá, porque eu quero te ensinar que tudo aquilo que você constrói é maravilhoso, é grandioso, mas o que eu tenho para você é infinitamente maior do que você pode construir com a sua mão, com o seu esforço, com a sua inteligência. Eu quero saber se aqui existe uma igreja que disponível a subir no Monte Moriá e dizer: Pai, está aqui no altar, aqui está meus sonhos, aqui está meus projetos, aqui está minha casa própria, aqui está o carro que eu quero comprar, aqui está meu dinheiro, aqui estão meus negócios, aqui estão meus livros, aqui estão meus projetos pessoais. Faz o que o Senhor quiser.
Faz o que o Senhor quiser. Porque Ele continua procurando. Se tem uma coisa que Deus não desistiu é de procurar. Nessa manhã Ele está procurando. Nessa manhã Ele está passeando no meio dos nossos lugares aqui. É aquele que sonda, conhece e deseja encontrar um verdadeiro adorador. Adoradores tem muitos, mas tem adoradores de plástico, tem adoradores de conveniência, tem adoradores das suas músicas pessoais, tem adoradores dos seus pregadores pessoais, mas Ele continua. Ele não desiste até encontrar alguém que tem fome, sede. E o Espírito dele está aqui passeando no nosso meio, sondando o nosso coração, caminhando entre os nossos desejos, caminhando entre as nossas vontades, caminhando e dizendo: eu estou procurando gente disposta a construir, mas também gente disposta a desfazer tudo em favor do meu nome, a abandonar tudo em favor do meu nome. Ei, você que um dia abandonou carreira, abandonou emprego, abandonou tudo para viver por Ele ainda continua te sustentando, Ele ainda continua segurando na sua mão. Uma coisa, um problema, e um único problema capaz de suplantar um bom serviço, a perseverança, a luta contra o pecado. Um único problema. E eu quero ler um texto com você aqui, para a gente retratar o que está acontecendo. Abra sua Bíblia em Marcos. Nós vamos ler dois textos. Marcos capítulo 12, verso 30. Para você entender o que é primeiro amor. Primeiro amor não se trata de empolgação. Vamos ler todo mundo junto? No 3. 1, 2, 3. Você consegue ver nesse texto as suas 3 dimensões? Espírito, alma e corpo. De todo o seu coração, com o seu espírito. De toda a sua alma, com o seu entendimento, com a sua inteligência. E com toda a sua força. A palavra que alcançou o meu interior precisa ter claridade do lado de fora. Porque aquele que ama o Senhor o coloca em primeiro lugar. O Senhor é maior do que qualquer namorico que você possa ter. O Senhor é maior do que qualquer carreira que você possa ter. O Senhor é maior do que desejo carnal que você possa ter. O Senhor é maior. E o prazer de estar nele é infinitamente maior. E nada se compara. Você
pode estar na mais bela mansão, não se compara de estar na presença dele, porque um dia essa mansão vai ficar para trás, um dia esse carro do ano vai ficar para trás, mas um dia deixaremos tudo para trás, abandonaremos tudo para estar com ele. Um dia ele virá entre as nuvens, um dia ele virá vestido de branco, e na sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Um dia ele virá com o seu exército para viver e reinar conosco eternamente. Mas nesse dia que você seja encontrado fiel. Se for para Jesus, pode ser melhor. Marcos capítulo 10, no verso 17. Olha o que o texto diz. Marcos capítulo 10, verso 17. Abra comigo para você me acompanhar. Olha o que diz. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele. Ele perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: porque você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra o teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você. Na carta à igreja, coletivamente, falta uma coisa para você. Individualmente, falta uma coisa para você. Esse jovem, algumas Bíblias vão dizer que ele é jovem, outras versões vão dizer que ele já é adulto. Diz que ele se prostra diante do Senhor. É possível se prostrar com os joelhos e não entregar o coração. É possível levantar as mãos e não render o coração diante da presença dele. É possível ter uma atitude de adoração e o seu interior está ainda preso às coisas do mundo. E o texto continua, por favor. Ele disse: vá, venda tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Se você reparar bem, quando Jesus está indagando ele sobre os mandamentos, Jesus deixa de fora o principal. E aquele jovem na conversa não percebe que Jesus deixou de fora: amarás o teu Deus de todo o seu coração. Ele faz uma lista de todos os outros, mas aquele outro que é mais importante, ele deixa de fora, sabe para quê? Porque quem ama, não se esquece que ama. Porque quem ama, diante de oportunidades, não se esquece que ama. Porque quem ama, diante de propostas, não se esquece que ama. Porque quem ama, diante de algumas portas que se abrem, não se esquece que ama. Porque quem ama, entrega tudo. Jesus está dizendo para ele: tá bom, vamos ver se então, se isso que você conhece como mandamentos é suficiente. Pega tudo que você tem então
e dê aos pobres. Você acha que ele seria elogiado se ele fizesse isso? Tem quantas pessoas doando tantas coisas e fazendo e mostrando para todo mundo que está fazendo? Isso é altamente elogiável. Mas Jesus está ali para ele assim: olha, você construiu tanta coisa com a sua inteligência, você é próspero, possivelmente o seu pai te criou para você ser bem sucedido. Possivelmente o seu pai te criou para você ser bem sucedido na sua carreira. E isso daqui eu falo com pais aqui nesse lugar, que com a boca falam que querem um discípulo, mas que as suas atitudes estão criando seus filhos para serem bem-sucedidos, para amarem as coisas boas dessa vida, para amar os prazeres dessa vida, para amar viagens, para amar roupas, para amar lugares, para amar bons restaurantes, para amar coisas que a vida leva, mas está se esquecendo de uma coisa, e essa única coisa vai ser cobrado do seu filho, da sua filha, do seu jovem, do seu adolescente. Essa única coisa, naquele grande dia, será cobrado se ama ao Senhor acima de todas as coisas. Existem pais se martirizando porque talvez não viveram uma vida próspera e estão dizendo que não estão deixando legado para os seus filhos. O maior legado que você pode deixar não é dinheiro na conta, porque dinheiro na conta a gente gasta, acaba. Mas o que não acaba é estar debaixo de uma fonte inesgotável, uma fonte que não deixa de nos saciar dia após dia. Jesus está dizendo para ele: e aí, você é capaz de vender tudo por mim? É alguém ajoelhado, adorando, dizendo: o Senhor é tudo. Mas no momento de decidir, porque se decide com espírito, com a alma e com o corpo, porque se adora ao Senhor no espírito, na alma e no corpo. Então não adianta cantar canções somente, porque vai chegar uma hora em que nós teremos que decidir algo na nossa vida. E é nessa hora que vai ficar evidente e claro quem você está amando, quem é o primeiro lugar da sua vida, quem é o mais importante na sua vida, quem tem o maior valor na sua vida. Eu oro por uma geração de renúncias. Uma geração de renúncias. Uma geração fiel ao Senhor. Uma geração de homens e mulheres que tem um único alvo e objetivo: amar ao Senhor acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. O que não pode faltar, o Senhor. O que não pode faltar, a presença do Senhor. O que não pode faltar, a palavra do Senhor. Pode faltar o alimento, mas não pode faltar a palavra. Pode faltar saídas, mas não pode faltar a palavra. Pode faltar tudo, só uma coisa não pode faltar: a presença daquele que é poderoso. Fica de pé no seu lugar. Que manhã é essa? Manhã de resgates. Manhã de voltar à essência.
Nós temos abandonado o Senhor por tão poucas coisas. Nós temos abandonado ao Senhor por tão pouca coisa. Tão pouca coisa. Às vezes, irmãos, o diabo não tem nem muito trabalho com algumas pessoas, porque são facilmente enganadas. Mas eu não quero te levar você a sentir nenhum tipo de emoção nessa manhã, início de tarde. Não vai ter uma música para te chamar aqui na frente. Vai ter uma decisão do seu coração. E quem nós iremos chamar aqui na frente? Primeiro grupo de pessoas, eu quero saber, você que tem um sonho. E você sabe que esse sonho é maior do que você. E você sabe que esse sonho é maior do que você. Você sabe que esse sonho que está aí dentro de você, e que você acorda todos os dias em prol desse sonho. Você dorme pensando, você acorda pensando nisso. Você já está vislumbrando. Você já está se vendo nesse lugar. Mas existe alguém que você precisa ver primeiro. Porque não existe sonho bom se o Senhor não está nele. Não existe sonho bom se o Senhor não se faz presente. E você que é adulto, não fique pensando que essa conferência só é para adolescente. Você sabe que o Senhor está falando com você.